Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui falando. E no vídeo de hoje nós iremos fazer uma análise da física básica, tá? Das curvas. E no final do vídeo vou comentar a respeito do acidente do Ayrton Senna lá em 1994, o acidente trágico aí que levou à morte desse piloto tão importante na história do automobilismo. No vídeo eu falo a respeito do Ayrton Senna, que é dos meus, das minhas, um dos caras que eu acho um dos melhores pilotos, com toda certeza. E no vídeo de hoje, a análise física da situação, e a análise física da situação para o dia a dia, inclusive, de curvas. Explicar para vocês como é a dinâmica da curva, como que, fisicamente falando, os veículos curvam, e no final a gente vai fazer uma análise do que ocorreu no acidente e trazer para vocês algumas uh, algumas edições em relação ao vídeo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que de fato aconteceu e, na minha visão, como foi a dinâmica desse acidente, ok? Mas antes, vamos entender como é que é a dinâmica da curva, né? O que acontece em uma curva em que o veículo vai lá e contorna aquela trajetória. Bom, pessoal, é o seguinte, para o veículo realizar uma curva, o que ele tem que ter, basicamente? Bom, para realizar a curva, obviamente, ele tem que realizar essa trajetória. Só que é o seguinte, você tem que lembrar que a maioria dos movimentos, né, a tendência deles é ser um movimento em linha reta. Então, quando o veículo começa aqui essa curva, é porque ele já veio lá de trás, geralmente, tá, pessoal, em um movimento retilíneo. Então, a tendência dele é fazer o quê? É continuar em linha reta. Só que acaba que a gente tem aqui uma situação onde eu percorro essa trajetória circular. E aí você pode perguntar assim, ô Felipe, mas por que isso acontece? E a explicação é o seguinte, pessoal, na física, nada acontece sem uma explicação, nada muda sem que ocorra alguma coisa antes. Então, para que eu mude a minha trajetória de retilínea para circular, é necessário que eu tenha alguma coisa acontecendo ali. E no caso das curvas, eu vou ter o quê? Eu vou ter, no caso, uma força centrípeta que vai fazer com que o movimento seja circular. Então, o veículo ele consegue se deslocar dessa forma porque eu tenho uma força centrípeta, ou seja, de fora para dentro, segurando ele nessa trajetória. Só que é o seguinte, pessoal, quem que faz isso, né, no veículo? Aliás, será que eu sempre tenho que ter essa força centrípeta para ter movimento circular? E a resposta é sim, tá, pessoal? Eu só tenho movimento circular, tá? Quando eu tenho força centrípeta. Então, eu inclusive posso afirmar, tá, em casos de velocidade constante, que a força resultante é a minha força centrípeta, tá? E aí o veículo se desloca dessa forma aqui. E por que isso acontece? E quem é o responsável por isso? Quem são os responsáveis por o veículo ter força centrípeta? Pessoal, são os atritos, as forças de atrito no pneu dianteiro e traseiro do veículo. Então, o veículo ele tem lá as duas rodas da frente, as duas rodas de trás. O atrito dos pneus com o solo geram essa força essa força centrípeta, que no caso seria a força resultante. Então, eu posso afirmar que a força centrípeta ela é igual à força de atrito estático nessas situações. Então, a força de atrito estático, pessoal, faz com que apareça essa força centrípeta. Por quê? Porque os pneus, quando eles estão em linha reta, né, eles estão lá se movimentando na reta, beleza, eles estão assim. Só que quando eu faço a curva, o que eu faço? Eu giro levemente, não nesse ponto, né, pessoal, obviamente, mas eu giro levemente esses pneus, fazendo o quê? Fazendo com que o atrito agora deixe de ser nessa direção e ele passe a ser nessa direção aqui, gerando quem? Gerando a minha força centrípeta também, tá? Pessoal, obviamente isso aqui é uma aproximação mais, vamos dizer assim, menos rebuscada, eu não fiz ideia vetorial, mas é só para a gente entender na base como um veículo realiza uma curva. Então, para ele realizar uma curva, ele precisa do quê? Primeira coisa, que os pneus tenham atrito com o solo para ter tração. E segundo, que eu gire os pneus para que ele tenha esse movimento
né? Para que a gente tenha aí a força centrípeta e ele consiga contornar a curva. Vocês concordam comigo que se o pneu do carro fosse reto o tempo todo, ele não teria a força centrípeta para jogar ele para a trajetória circular? Lembrando da primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, se esse veículo está em linha reta, a tendência dele é continuar em linha reta. Mas aí vem a segunda parte da inércia, desde que a força resultante seja igual a zero. Quando eu faço aparecer essa força centrípeta aqui, pessoal, o que eu falei para o veículo? Olha, sua força resultante não é mais zero. Sua força resultante agora é igual a quem? É igual à força centrípeta. Portanto, você vai contornar essa curva aí agora. Show de bola? Então, pessoal, eu posso afirmar que a força centrípeta é a minha força de atrito nesses casos, tá? Lembrando que isso aqui é uma situação básica, pessoal. Eu não estou fazendo análise vetorial complexa disso daqui, tá? Com isso, o que eu posso afirmar, então? Já que força centrípeta, pessoal, tá? É a minha força resultante e é igual à minha força de atrito, eu posso afirmar que força centrípeta, pessoal, é massa vezes aceleração centrípeta. E força de atrito estático é a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Aí eu vou ter o quê? Massa vezes aceleração centrípeta, senhores e senhoras, é velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. E a normal é o quê? Massa vezes aceleração gravitacional, vezes o coeficiente de atrito estático. Então, eu posso afirmar isso daqui. Tenho a massa do veículo nos dois lados, o que eu faço? Posso cortar. Então, eu chego que velocidade tangencial ao quadrado sobre o R é igual a G vezes o coeficiente de atrito estático. Para que eu vou usar isso daqui, pessoal? Para te explicar como que a velocidade, o raio e o coeficiente de atrito, eles comandam a situação de uma curva de um veículo. Bora lá? Pessoal, eu vou deixar tudo em função de velocidade. Então, eu vou deixar a velocidade aqui e passar o R para lá, tá? Então, eu vou ter V ao quadrado é igual a R vezes G vezes o E. O que é o E? Coeficiente de atrito estático. R, raio da curva. G, gravidade. E V, velocidade tangencial do veículo. Notem o seguinte, pessoal. Para que o veículo consiga realizar uma curva, a força centrípeta tem que ser igual à força de atrito estático. Eu não posso ter um maior que o outro, tá? Aqui eu estou considerando uma questão de igualdade, tá, pessoal? Então, essa situação de igualdade me fala a respeito do máximo. Ou seja, qual que é a velocidade máxima para um raio de curvatura, qual é a velocidade máxima para determinado coeficiente de atrito estático. Então, eu estou fazendo uma comparação lúdica da equação, tá? O que me diz essa equação? Ela diz que quanto maior o meu coeficiente de atrito estático entre o pneu e o solo, maior a minha velocidade de contorno, tá? Então, se eu aumento o meu coeficiente de atrito estático do solo com o pneu, eu posso efetivamente aumentar a minha velocidade. De modo que é por isso que as pistas de corrida, elas têm um asfalto mais, que a gente chama de asfalto mais chiclete, que é um asfalto que gruda mais. Por quê? O coeficiente de atrito ali é maior para que você consiga contornar as curvas com uma velocidade maior também. Show de bola? Só que, lógico, pessoal, maior coeficiente de atrito, maior a velocidade, só que maior também o quê? O desgaste do pneu. É por isso que carros de Fórmula 1 e de competição no geral, eles têm um desgaste de pneu muito grande, os pneus eles acabam rapidão. Por quê? Coeficiente de atrito alto, velocidade alta, força de atrito maior, eu vou ter mais desgaste do pneu. Por isso que a gente usa aí não sei quantos pneus numa prova de Fórmula 1, tá? Outro fator, que aí já é uma dica para vocês que ficam aí disputando racha na via, que é contra a lei e é, na verdade, crime. Pessoal, nas rodovias, esse coeficiente de atrito aqui, ele é um coeficiente lero-lero. Ele é um coeficiente simplesmente para ter asfalto. Você acha que o cara lá, ao pensar na produção da via, ele vai falar, eu vou colocar o coeficiente de atrito alto para que as pessoas possam contornar a curva com mais velocidade? Óbvio que não. Esse coeficiente de atrito, pessoal, é um coeficiente de atrito padrão, tá? Ele não é um coeficiente para disputa de corrida. Então, o que acontece? Em relação ao coeficiente de atrito da pista, coeficiente de atrito mais baixo, velocidade de contorno mais baixa também, tá?
Lembrando que isso aqui tem a ver com aderência, pessoal. Se eu aumento, isso aqui eu estou falando em relação à aderência, não é uma questão de igualdade lado a lado, é uma questão de comparação lúdica. Então, menor o coeficiente de atrito, menor a aderência, menor a velocidade de contorno. É por isso que é tão perigoso você sair por aí 250 km por hora nas rodovias normais. O coeficiente de atrito não é próprio para aquilo. Tá? Então, você vai ter aí uma maior possibilidade de falta de aderência aí no caso de colisões, tá? Então, não se esqueçam. E outro fator, pessoal, esse coeficiente de atrito aqui, ele tem relação no desgaste do pneu, e o pneu, pessoal, de Fórmula 1, para veículos de Fórmula 1, para veículos de competição, ele é diferente. Ele é um pneu que adere melhor ao asfalto, ele tem uma aderência maior. Tá? Então, esses pneus, inclusive, por ter maior aderência, eles vão gastar mais rapidamente. Os pneus de veículos normais, eles possuem coeficiente de atrito normal. Não é para ter aderência ultra mega blaster power, é para ter aderência normal para você se deslocar normalmente pela estrada. E é aí um dos fatores também que causa perigo, porque os pneus eles não são feitos para competição. Se você começar a colocar esses pneus para fazer curva, por exemplo, você vai ter uma baixa aderência à pista. Show de bola? E outro fator, pessoal, os pneus eles aguentam até certa velocidade. E o que muita gente faz? Existem os pneus, tá? Lá você tem lá a medida, por exemplo, 195, 65, tô chutando, tá? 15, pessoal, tá? E aí lá no final vem um negócio assim, ó, 69V. Aí tem um outro que é assim, 69H. O cara vai e vê o 69H mais barato que o 69V e fala assim, eu vou pôr o 195, 65, 15, 69H, ao invés do 69V. Por quê? Porque o 69H, porra, é mais barato, é ele que eu vou colocar. Mas tem um porém. Esse H aqui e esse V, pessoal, indicam índices de velocidade. O V é um índice maior do que o H, tá? Eu não lembro ao certo qual é o valor, mas eu sei que tem essa diferença. E aí o que acontece? Se ocorrer um acidente de trânsito e a seguradora numa perícia, por exemplo, perceber que o seu veículo tinha que ter o 69V e o seu veículo tem o 69H, a seguradora pode vir e fazer toda uma perícia, constatar que o pneu foi a causa do acidente, que a alta velocidade foi a causa do acidente, pode vir e falar assim, eu não vou pagar, porque você teria que colocar o 69V, você colocou o 69H, a sua colisão foi por causa disso, foi imprudência sua, eu não vou pagar. Então, as pessoas, por exemplo, elas acham que só colocar seguro no carro e pronto, eu vou fazer o que eu bem entender, acabou. Não é bem assim. Outro exemplo, tem muitas pessoas que colocam seguro no carro e vão competir em track day, circuitos fechados. Seguradora não cobre competição. Então, o cara pega o carro dele normal, tem um segurinho lá e fala, se der problema, o seguro paga. Não paga, porque o seguro ele só paga situações que ele prevê. Ele não vai prever que você vai correr com o carro em circuito fechado, cara. Então, se você, caso tiver uma batida ali, você vai ter problema com a sua seguradora, ela não vai pagar. E esse negócio vai parar na justiça e a seguradora vai ganhar. Por quê? Na cláusula não prevê acidentes em circuitos, em competições. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Então, pessoal, com isso você consegue perceber que o índice de velocidade pode, por exemplo, fazer você perder o seguro. Pode fazer você perder o dinheiro que você teria direito, tá? Outro fator do pneu. Pessoal, os pneus, eles têm índices em tese, tá? Em tese, porque não é bem isso, mas através dele você consegue saber a aderência, que é o seguinte, existem uns valores na banda de rodagem, na banda ali, não de rodagem, na banda lateral do pneu, que, se eu não me engano, é o trade wear, um negócio assim, tá? Não lembro bem ao certo como é que é o nome não, mas eu acho que é isso. Esse trade wear mostra, em tese, a resistência do pneu ao desgaste. O desgaste da banda de rodagem. E esse valor, ele tem vários. Eu já vi pneus com 180, 200, 300, já vi pneus com 400. Então é o seguinte, quem for da área, quiser me corrigir, pode me corrigir se não for isso, mas eu sei que pneus com esse número maior, eles são pneus que duram mais. Porém, por eles durarem mais, eles são mais duros, eles são pneus com menos aderência. E em tese, tá, pessoal? Você tem tecnologias diferentes, enfim, você tem outras situações. Mas quanto maior esse tread wear aqui, maior a durabilidade do pneu.
para a banda de rodagem desgaste, porém menor a aderência. E quanto menor esse tread wear, maior a aderência e maior o desgaste. Ele vai desgastar mais rápido. Enquanto um pneu de 400, por exemplo, tá? Dure lá 20 mil quilômetros, esse aqui vai durar 5 mil. Por quê? Porque ele é mais para aderência. Então, olha para você ver quanta coisa tem. A aderência do pneu ao asfalto, o tipo de asfalto modifica esse negócio, e fazendo modificar quem? Modificar o coeficiente de atrito, tá? Entre o pneu e o solo. Maior esse coeficiente, maior a velocidade de contorno. Menor o coeficiente, menor a velocidade de contorno. Show de bola? E aí tem outros fatores também. Tem o fator do raio da trajetória. Pessoal, olha só o que diz a minha equação. A minha equação diz o seguinte: quanto maior o raio de trajetória, por ser uma equação proporcional, tá, pessoal? Se eu aumento de um lado, eu tenho que aumentar do outro. Maior o raio de trajetória, maior a velocidade. É por isso que você consegue contornar uma curva assim mais rápido do que uma curva assim. Uma curva assim, pessoal, você tem que contornar com a velocidade mais baixa. Por quê? O raio da trajetória é menor. Agora, uma curva assim, o raio da trajetória é maior, você acaba conseguindo contornar com maior velocidade. Show de bola? É por isso que muitas vezes vocês veem as pessoas, né, fazendo curva comendo as 3 faixas. Isso em tese, pessoal, faz você aumentar, tá, a aderência e o carro pode ir com uma velocidade maior, porque ele estaria fazendo uma força maior no caso. Tá? Então, a pessoa come 3 faixas para andar mais rápido na curva e ultrapassar ela. Sei lá, então, enfim, não sei até que ponto que isso vale a pena, mas a base é isso. Tá? Então, pessoal, notem que a velocidade de contorno ela depende desses 3 fatores. Embora a gravidade não mude, a gente vai até esquecer dela, vai depender de 2, né? Do raio da trajetória e da aderência do pneu ao solo, ou seja, do coeficiente de atrito estático. Tudo bem? Tudo legal? Isso é ao quadrado, né, pessoal? Então, eu posso afirmar que a velocidade de um veículo ao contornar uma curva é igual a R vezes G, a raiz de R vezes G vezes o E, que é o coeficiente de atrito estático. Show de bola? Então, pessoal, esses são os fatores que mandam numa curva de um veículo, né, um veículo fazer uma curva ali intensa. Tá legal? E aí, quem que é responsável por isso, pessoal? São os pneus da frente e os pneus de trás. Os pneus da frente, denominando a trajetória, né, eles fazem um atrito assim, e os pneus de trás fazendo um atrito também para dentro, fazendo com que apareça uma força centrípeta geral, tá? Os exercícios, pessoal, eles vêm com situações simples. Então, você não precisa ficar sabendo que tem um atrito na frente e atrás para resolver essa equação. É só você entender que é o da frente e o de trás. Tanto que você consegue perceber, se eu perder o atrito de trás, pessoal, eu tenho um grande problema. Por quê? Porque aí o veículo vai ter só essa força, eu posso rodar numa pista porque eu perdi a aderência nas rodas de trás. E se eu perder a aderência nas rodas da frente, eu posso sair pela tangente porque eu não tenho essa aderência que faz com que o veículo faça a curva. Então, perdeu essa aderência dos pneus de trás, o que acontece? O veículo não vai ter essa aderência, vai ter a aderência só dos pneus da frente, pode ocorrer uma rotação em torno do próprio eixo. Perdeu a aderência dos pneus da frente, o veículo não vai ter a força centrípeta geral que direciona ele nessa curva, e aí eu posso acabar ter um movimento de sair pela tangente, tá, pessoal? Lembrando que o veículo ele não é empurrado para fora. Muita gente acha isso. Pessoal, ele é empurrado no sentido da velocidade tangencial. A velocidade tangencial é reta no início, então quer jogar o veículo para onde? Em linha reta. Então, se você está fazendo uma curva, perde a força centrípeta nas rodas, principalmente da frente, o veículo vai tender a fazer o quê? Se movimentar para frente. E aqui, pessoal, eu não estou questionando se a tração é dianteira, se ela é traseira, tem uma mudança leve não, tem uma mudança significativa, mas eu estou analisando o geral, a base da situação. A base da situação é essa. Perdeu força centrípeta, eu posso seguir, aliás, a minha tendência é eu continuar. Porque pensa só, pessoal, quem segura o veículo para ele conseguir fazer o movimento circular? É a força centrípeta, que é dependente da força de atrito estático. Se eu não tiver mais o atrito estático das rodas dianteiras, eu não tenho a força centrípeta, e aí eu não vou ter aderência, eu não vou conseguir fazer a curva, eu vou sair pela tangente. E isso nos leva a entender o que aconteceu no acidente do Ayrton Senna lá em 1994, naquele trágico dia, naquele trágico final de semana em que nós tivemos
3 acidentes graves, 2 fatais, e um que a pessoa teve um problema seríssimo, que foi o Rubinho Barrichello. Então, olha só como é que esse final de semana, e aí voltando para cá, você vai entender como que esse final de semana foi terrível. Na sexta-feira, o Rubinho Barrichello teve um acidente gravíssimo, ele não foi fatal por muito pouco, ele foi para o hospital, foi em coma por um período pequeno, ele teve problemas sérios ali, ele explica isso melhor no canal dele, inclusive, lá no Acelerados e tal. No sábado, o Ratzenberg bateu a mais de 300 km por hora numa mureta e morreu instantaneamente, apesar de os organizadores da prova dizerem que ele morreu no hospital. E isso é meio que um acordo, pessoal, obscuro que os pilotos fazem quando eles assinam os seus contratos, de que se caso acontecer alguma coisa ali dentro da pista e eles porventura vierem a morrer, eles vão ser declarados mortos lá no hospital, horas depois. Então é meio que um acordo de cavalheiros, tá, pessoal? É triste dizer isso. Sabe por quê? Porque em eventos esportivos, e isso era a lei, inclusive, não sei como é hoje, mas provavelmente deve ser a mesma coisa na Itália, se ocorresse uma morte em um evento desse porte assim, teria que paralisar todo o circuito ali, e não poderia mais ocorrer a prova no domingo, teria que ocorrer uma perícia, uma investigação para ver o que aconteceu da morte. Então, olha só que, cara, que macabro. Na sexta, o Rubinho bateu, um acidente terrível. No sábado, o Ratzenberg morreu, ou seja, teria que ter parado, porque ele morreu, pessoal, na prova, na pista. Mas, infelizmente, a ganância e aquela questão de economia porca fez com que declarassem ele morto lá no hospital. E aí, no domingo, fatídico dia do acidente do Ayrton Senna, que veio a óbito na Tamburello, no mesmo final de semana. Então, assim, cara, você pensar que esse final de semana foi um final de semana terrível, em que ocorreram 2 mortes, um acidente grave, coisa que a gente não via há muitos anos na Fórmula 1, tá? Então, foi um final de semana que, assim, você parece que tinha uma nuvem negra sobre aquele autódromo, tinha uma coisa, uma atmosfera pesada que fez com que ocorresse tudo isso. E é muito engraçado, né? E voltando para o lado pessoal, o Ayrton Senna, nessa semana do acidente, ele estava meio triste, meio abatido, ele não estava se sentindo, sabe? Quando a pessoa está com uma certa, parece que até uma premonição do que vai acontecer, ele estava um pouco assim, e inclusive em uma entrevista do Alain Prost, seu eterno rival, e, enfim, que depois a gente viu que não era bem assim a situação, o Alain Prost falava que o Ayrton Senna estava sentindo falta de competição, de competitividade, e ele reclamava que o carro do Schumacher poderia estar com alguma eletrônica embarcada que não podia na época, né? Então, ele comentava, olha, eu acho que está rolando uma treta aí, e ele falava, olha, eu piloto hoje em dia falando assim, curva para a direita, curva para a esquerda, reto. Sabe quando ele não tinha mais aquela força, aquela coisa de competir que o Ayrton sempre teve? Você percebia isso nas falas dele ao longo daquela semana. Então veio a sexta, ocorreu o acidente do Rubinho, o Ayrton Senna ficou super, mega preocupado. Ele foi, inclusive, o primeiro, acho que é o primeiro piloto, a primeira pessoa a chegar lá no hospital para ver como o Rubinho estava. E no sábado, o Ayrton vendo o acidente do Ratzenberg. Tem um vídeo do Ayrton Senna vendo o acidente do Ratzenberg. Ele vê o acidente e ele vira a cara, vai para fora, começa a ficar pensativo, meio que assim, puxa vida, o negócio é muito perigoso. Inclusive, ele teve, ele assumiu a ponta, assumiu a frente de uma tentativa da não realização da corrida. Infelizmente, não deu certo e ele teve que correr no domingo. E no domingo ocorreu aquela tragédia. Mas ele no cockpit, né, meio que na gravação, ele fala para o Alain Prost, que é seu eterno rival, Alain, eu sinto a sua falta. Volte para a gente correr junto novamente, mas eu sinto a sua falta. As coisas não são mais como era antigamente. E ele falando isso ao vivo lá no cockpit, e o Alain Prost, como comentarista, ele já tinha parado de correr, ele ouve isso, né? Então é meio que um pedido assim, uma trégua, um pedido de desculpa e um fim de uma era maravilhosa no automobilismo, cara, que você teve uma competição, depois a gente pode ver um vídeo só sobre isso, mas teve uma competição, cara,
supera em todos os sentidos. Dá um filme, cara, a história do Ayrton Senna, curta história do Ayrton Senna na Fórmula 1, dá um filme, assim, dos melhores que a gente pode ver, tá? Sobre Fórmula 1. Então, assim, cara, a temporada 88, 89, 90 e 91 foi uma temporada histórica, né? A vitória do Ayrton Senna aqui no Brasil, que foi a primeira vitória dele em 1991, foi uma vitória, assim, cara, de encher o olho de qualquer um que saiba dessa história de lágrimas, porque foi uma história excepcional, né? Basicamente, ele teve um problema no câmbio e correu praticamente as últimas 7 voltas na sexta marcha. E, cara, esse vídeo ele é espetacular, porque ele mostra, assim, a que ponto que eu quero uma coisa e que eu corro atrás. E ele, em sexta marcha, marcha tudo quebrado, Patrese vindo atrás, querendo ultrapassar ele, e ele, não, cara, eu vou continuar correndo, e começou a chover, que era uma das maiores qualidades dele, era conseguir correr na chuva. Então, cara, é um vídeo que eu depois recomendo muito que vocês vejam, que é um negócio, assim, excepcional, né? E a história do Ayrton Senna é um negócio muito impactante para mim, eu tenho isso como inspiração. Não vejo ele como um deus, como um herói, como muita gente, nossa, ele é isso, ele é aquilo. Não, cara, a história do trabalho dele é uma história que inspira a gente. A você continuar a persistir, não abaixar a cabeça e correr atrás dos seus objetivos, é isso, né? O Ayrton Senna foi um exemplo e é um exemplo assim do que você tem que fazer. Você não precisa de um coach para te falar nada disso, você não precisa de ninguém para te falar isso, é só observar a história do cara. Observe a história de grandes atletas, de grandes pessoas que correram atrás. Não precisa de ninguém dizer isso para vocês. É só vocês observarem. E se você quer algo de verdade, é levar aquilo para o coração e pôr em prática. Ele era obcecado com o automobilismo. Ele queria aquilo para a vida dele, ele só falava sobre isso e corria atrás. Então, cara, é uma lição para a gente. Então, eu não vejo ele como, nossa, isso, aquilo e tal. Não, cara, eu vejo ele como uma pessoa que correu atrás e que foi obstinado, é uma inspiração para mim, e para te falar a verdade, uma das poucas inspirações. E eu vejo, por exemplo, um paralelo, lógico, pessoal, por favor, não estou comparando, mas eu vejo um paralelo hoje no esporte moderno, como, por exemplo, e fatalmente também não está mais aqui, que foi o Kobe Bryant, né, lá no basquete, e o Cristiano Ronaldo, porque são pessoas extremamente determinadas e obcecadas com aquilo. A obsessão por aquilo torna a pessoa vidrada, vive aquilo, respira aquilo e acaba fazendo tudo que é necessário para conseguir o sucesso, né? Então, pessoal, vamos à análise agora do acidente. Já falei aí já da minha admiração por esse cara. Vamos agora ao acidente e eu vou mostrar para vocês o acidente em 4K, tá? Em câmera lenta, para que vocês observem o que aconteceu. Eu vou tirar o som só por causa do copyright e para a gente também comentar a respeito. Então, vocês não vão ouvir o som aí da situação. Primeiro eu vou deixar rodar com o som, depois eu tiro o som, tá? Então, vamos lá. Esse acidente, então, na verdade, esse vídeo é em 4K, tá? E aí a gente vai ver o que ocorreu, depois a gente vai comentar, tá? Então, bora lá. Velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburello, no mesmo lugar. Pessoal, um rápido comentário aqui com vocês. Primeira coisa, notem que a trajetória da curva, então, a gente vai fazer análise física. A trajetória da curva seria essa daqui. E para que eu pudesse fazer essa trajetória, eu teria que ter uma força centrípeta direcionada para cá. E isso não ocorre, tá? Por algum motivo, e eu vou explicar mais à frente por quê. Mas esses pneus aqui, ó, os pneus que estão girados aqui, né, no carro, eles juntos fazem aparecer essa força de atrito e, no caso, a força centrípeta para que o veículo consiga ter a tração suficiente para
para se movimentar. E aí o que acontece? Percebam que na curva, olha só, vou pôr o vídeo para rodar, percebam que o veículo ele não consegue realizar essa trajetória. Olha só, ele vai reto. Ou seja, ele perdeu aderência, ele perdeu tração, ele perdeu força centrípeta para fazer esse movimento aqui. Tá? E aí ele segue na tangente e, infelizmente, ele vem a bater no muro. Pessoal, alguns fatores sobre essa curva, muito importantes aí para a gente entender. Primeiro, essa é uma das curvas, era pelo menos, ela foi modificada. A Tamburello era uma das curvas mais rápidas da Fórmula 1 e que, inclusive, por isso, ela não tinha nenhuma questão de pneu ali, porque você tinha uma área de escape muito grande. Então, os engenheiros à época provavelmente pensaram, ninguém vai sofrer acidente aqui. Não sei, né? Essa é a minha... Estou viajando, tá? Mas eu penso assim, é uma curva fácil, rápida, tem uma área de escape legal, ninguém vai sofrer acidente aqui. Se sofrer, vai ser um negócio mais simples. Eu penso assim, que os engenheiros à época pensaram assim. Então, você junta alta velocidade e o baixo raio da curva, o carro vai vir rebentando. E foi isso que aconteceu. O carro veio a mais de 300 km por hora, ou a 300 km por hora, saiu da reta e já veio a essa velocidade. Então, ele estava numa velocidade muito alta. E era só contornar a curva e ir embora, uma curva de baixo raio. Só que o problema é que ele perdeu a aderência devido ao motivo que a gente vai comentar daqui a pouco e acabou passando reto. Então, a velocidade do veículo ela é retilínea, o veículo segue a tangência, ou seja, ele vai continuar em linha reta. E foi isso exatamente que aconteceu. E vocês conseguem perceber que ele vai em linha reta. Um outro fato, e aí você entende a sucessão de erros. O Ayrton Senna não morreu devido a fraturas do acidente. Tipo, a fratura no tórax, fratura no pé, não sei o que lá. Ele não morreu devido a isso. Ele morreu, pessoal, devido a um corte acima do supercílio do lado direito, aqui, tá? Que foi basicamente a lança do pneu que perfurou, voltou e foi embora. Então, a lança do pneu, o pneu, né, quebrou a barra de direção, ficou uma lança e o pneu na ponta. Esse martelo, pessoal, ao bater ali, né, no muro, quebrou a barra ali do pneu. Essa barra veio igual o martelo, né, porque tem uma massa muito grande no pneu, então pneu e tem ali, gerou um torque muito grande. Ela perfurou o supercílio, acima do supercílio, saiu e voou. E aí eu vou mostrar para vocês essa barra, que foi essa daqui, ó, tá? Que foi exatamente o quê? Na hora que ele bateu, ó, bateu o pneu, né, a barra de direção se rompeu, formou o martelo, bateu aí na cabeça dele e saiu voando. E foi basicamente, deixa eu ver um ponto aqui, ó. Ai, deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Foi exatamente esse conjunto aqui, ó. Exatamente esse conjunto aqui, ó. Tá? Ó, exatamente esse conjunto de pneu e barra de direção que causou a fatalidade do acidente. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar aqui. Aqui, ó. Esse pneu. Cadê aqui minha caneta? Exatamente esse pneu aqui, ó. Tá? Então, fiquem ligados exatamente nesse pneu. Eu vou passar de novo o vídeo para vocês entenderem. Ó. Exatamente aquele pneu. Então, ó, o carro bateu. Exatamente esse pneu com a lança ali. Tá vendo a lança? Não sei se deu para ver a lança. Que acabou aí causando esse acidente, tornando esse acidente fatal. Notem que o carro não tem nenhuma lesão grave ao Ayrton Senna, só realmente ao problema. Esse pneu aqui que vocês veem é o pneu traseiro, esse aqui é o lateral, os outros dois ficaram, né? Porque quem bateu, na verdade, foi essa lateral direita do veículo. Então, causando todo esse desastre aí que a gente viu. Então, basicamente, foi isso daí. E que causou essa fatalidade, que tornou esse acidente fatal. Então, percebam aí o acidente. E depois eu passo para vocês o link desse vídeo. Eu agradecer o pessoal que fez esse vídeo aí. Agora, eu vou mostrar para vocês a visão do carro. A visão do carro ela é ainda mais esclarecedora que realmente, efetivamente, aconteceu no acidente. Então, agora eu vou mostrar para vocês a visão do cockpit do Ayrton.
Então vamos lá, pessoal. Olha só, esse aqui é do cockpit do Ayrton, que é a da televisão. Esquece essa da esquerda, foca na da direita, tá? Tirei o som por causa de copyright e aí a gente vai ver só o vídeo mesmo, tá? Não tem muita relação do som. Aqui é o... Foca nesse aqui, esquece o da esquerda, tá, pessoal? Então aí, tá vendo? O carro indo, tal, fazendo a curva, contornando tudo certinho, né? Aparentemente tudo ok, nenhum problema. O veículo vai contornando as curvas. Aparentemente tudo normal. Daqui a pouco, acidente. Então, notem aí ele está vindo, fazendo as curvas. Aí ele vai apontar na reta, né? Vai apontar na reta ali da reta, inclusive, da linha final de chegada. Essa é a reta da linha de chegada. Alta velocidade. E aí vem a fatídica curva, que é agora. Pessoal, essa foi a curva. Agora, eu quero que vocês notem o pneu, primeiramente. Esquece todo o resto e notem os pneus. Eu vou passar de novo e eu quero que vocês notem, aliás, notem a trajetória. A trajetória. Notem que é o seguinte, ele está vindo numa trajetória fazendo a curva e, de repente, ele vai em linha reta. Olha só, prestem muita atenção. Fazendo a curva, ó, ele começa, inicia a curva, inicia a curva, inicia a curva e, de repente, ele perde. Olha só, deu para ver direitinho, olha só. Direitinho. Foquem aqui, galera, ó. Foquem aqui. Deixa eu colocar para vocês. Foquem aqui, ó, aqui, nesse ponto. Exatamente nesse ponto. Foquem aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Então foquem ali. Ó. Trajetória curva, 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 curva. Perdeu a trajetória e foi em linha reta. Então, aqui mostra para a gente que alguma coisa, e lógico, né? Alguma coisa aconteceu que fez com que ele perdesse essa aderência e perdesse a força centrípeta capaz de fazer com que ele se movimente em linha circular. Então, ó, aqui você consegue perceber, e agora eu quero que vocês observem os pneus. Esquece a frente, esquece qualquer outra coisa, observe o pneu esquerdo. Ó, o pneu esquerdo tá para cá. Então, ele está para a esquerda. Aí, de repente, ó, ele vai em linha reta agora e se movimenta para o muro. Agora, eu quero que vocês percebam uma imagem que é ainda mais assim, eu acho ela, inclusive, assustadora para mim, tá? Porque eu imagino o que ele passou naquele momento. Eu quero que vocês observem agora o cockpit, aqui dentro, o cockpit do Ayrton Senna, e observem o movimento que ele vai realizar, que ele, Ayrton Senna, vai realizar, e as mãos dele, tá? E para isso, eu vou colocar numa velocidade de reprodução menor, 0,25, para vocês observarem toda a trajetória. Então, aqui ele já sai, deixa eu adiantar um pouquinho o vídeo. Ó, notem que é o seguinte, o Ayrton Senna está aqui. O próprio retrovisor mostra, ele está aqui atrás. Você não consegue ver ele no cockpit. Só que ao iniciar a curva, ele inicia a curva, ele ainda está aqui atrás, ok. Aí ele inicia a curva. Ao iniciar a curva, fiquem de olho aqui na lateral direita. Olha o que acontece. Ele inicia a curva, está fazendo a curva normal. De repente, olha aqui, olha para cá. Você consegue perceber, ó, tá vendo? Ele se projeta à frente, Isso pode indicar uma desaceleração, que aí ele soltou o pé do acelerador e freou, e aí ele, por inércia, vai à frente, ou realmente um desespero porque alguma coisa aconteceu, ou a ação dos dois. Pessoal, depois a gente vai voltar e vai ver que ele não... as mãos dele, ó, percebam as mãos dele aqui, o volante é essa parte um pouco amarela, vai ficar bem difícil de você ver no vídeo, mas percebam que o volante parece não estar mais na mão dele, olha só. Olha, esse ponto amarelo, pessoal, é um volante, é uma parte do volante. E aí você percebe que ao determinado ponto da curva, ó, esse ponto amarelo some, ó, que faz parte do volante. Fica de olho no ponto amarelo ali, ó. Ó, perceba que o ponto amarelo some, o Ayrton Senna se projeta à frente, e aí a gente tem o acidente. Bom, ó, que ponto amarelo, Felipe? Você deve estar perguntando, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Esse ponto aqui, é porque amarela aqui, ó, esse ponto é o volante, tá? Esse ponto aqui é o volante. Aí o veículo vem, olha só, vai chegar um ponto que você não vai perceber mais aquele ponto, ó, o ponto amarelo. Ele vai sumir. Então, ele acaba sumindo e o Ayrton Senna se projeta à frente. E aí, o que aconteceu? Você deve estar se perguntando, você já deve saber, mas é só para a gente concluir o vídeo. O Ayrton Senna, ele veio da McLaren, foi para a Williams, que era maior, basicamente maior, produtores de carros da época, talvez até maior que a Ferrari por ter tecnologias incríveis. E ele saiu da McLaren e foi para a Williams. Só que aquele carro que ele pilotava na Williams, ele foi um carro que foi projetado para um outro piloto à época. Ele não foi projetado especificamente para o Ayrton Senna. E, pessoal, o cockpit ele tem que se adequar ao piloto. E, óbvio, né? A marca ela não vai mudar tudo no carro para adequar exatamente ao piloto. Então, o cockpit é um negócio que é difícil, ele vai ter que fazer tudo do zero. E o problema é que o Ayrton relatava para os amigos próximos que a mão dele estava batendo no cockpit. Então, imagina o seguinte, o cockpit está aqui, ele virava o volante, a mão batia no cockpit. Virava o volante, a mão batia. Era um carro desconfortável para ele. E ele... o carro de 93 da Williams, pessoal, era um carro diferente. Era um carro cheio de tecnologia, top de linha. Cara, tinha suspensão eletrônica, freio ABS, não sei o que. Cara, era um carro espetacular. Era o carro mais rápido e mais foda que existia na época. E por coincidência ou não, e aí eu falo com vocês que não foi coincidência, quando a Ayrton saiu da McLaren em 93 e foi para a Williams em 94, que era a única, basicamente, que utilizava isso, o que o pessoal da Fórmula 1 decidiu? Não vão ter essas coisas. Acabou, não pode-se mais usar aquela tecnologia que usava antes. Aí a Williams pegou aquilo e falou, mas peraí, eu tenho um carro todo prontinho, todo acertadinho, redondinho. De repente, não tem mais. É um carro, é um Frankenstein, porque não é um carro que ele tinha tudo que tinha antes, você teve que mudar tudo de uma temporada para outra. E aí, pessoal, veio a Ayrton, que tinha um perfil diferente, era um cara diferente ali para o cockpit, e ao invés da Williams modificar o cockpit, o que eles fizeram? Eles pegaram a barra de direção do volante, e ao invés de trocar por uma mais longa, para o Ayrton conseguir movimentar livremente seus braços, eles cortaram a barra, soldaram duas peças, e soldaram para deixar mais longo. Só que, pessoal, o que acontece? A solda parece que não foi bem feita, a direção não estava legal, e aí rompeu no momento em que ele foi fazer aquela curva de alta velocidade. E o que mais me intriga nesse acidente é que essa barra poderia ter arrebentado em qualquer outra curva ou em qualquer outro ponto. Antes tinha acontecido um acidente e tinha um carro à frente do carro do Ayrton, que era o primeiro lugar na época, e ele fez vários movimentos para aquecer o pneu, para não deixar o pneu esfriar. Então, cara, a barra podia ter arrebentado ali em baixa velocidade, ele ia ter uma colisão lero-lero e ia sair do carro intacto. Ayrton Senna estaria vivo até hoje. Porém, infelizmente, cara, você vê como que acidente é um negócio terrível. Arrebentou na curva mais rápida, uma das mais rápidas da Fórmula 1, mais rápida da pista. Não tinha pneus de proteção. E para acabar de vez e mostrar que muita coisa não depende da gente e que nós somos muito pequenos. A barra que arrebentou tinha uma lança e foi essa lança que penetrou no cérebro da Ayrton e acabou matando ele. Então, olha só, não foi efetivamente abatida. Foi uma sucessão de acontecimentos. Curva mais rápida, rompimento da barra, a infelicidade da barra que arrebentar, gerar uma lança e bater no capacete dele. Então, basicamente foi isso. Então, essa sucessão de coisas, essa sucessão de fatores que acabou causando a morte do Ayrton Senna. Né? Então, é para você ver que os acidentes, eles são assim, cara, vocês vão pegar isso quando vocês forem peritos, vocês vão pegar coisas assim, absurdas. Você fala, não acredito que isso aconteceu. É igual os acidentes aéreos, né? Falando no geral. Os acidentes aéreos, pessoal, eles não acontecem geralmente por causa de um fator. É uma sucessão de coisas.
E essa sucessão de coisas acaba acontecendo aí no caso do acidente. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. A explicação aí desse acidente do Ayrton Senna e a implementação da física básica em torno disso. Então, agradeço a vocês. Dúvidas, postem aqui nos comentários. E aí deixar de antemão a minha admiração por esse esportista aí que tornava as manhãs do domingo diferentes, né? Quem viveu essa época aí sabia, cara. O brasileiro ele nunca foi um cara aficionado por Fórmula 1. E ele trouxe essa vontade aí, cara. O brasileiro, na verdade, ele é monoesportista. Ele basicamente ele tem amor por um esporte que é o futebol. Mas a época que surgem essas lendas, assim, a gente começa a acompanhar, né, os esportes. Assim foi com o Gustavo Kirten, assim foi com uma era do vôlei masculino e do vôlei feminino, que tinham ali pessoas excepcionais, então a gente passou a acompanhar mais. Então, o Ayrton Senna trouxe isso para o esporte. A gente via ele porque era um cara genial. Então, na verdade, genial, eu não gosto dessa palavra, porque genial meio que desmerece todo o trabalho que o cara efetuou ao longo dos vários anos que ele treinou e da competência, insistência, coragem, né, naquele esporte. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um forte abraço para todos vocês e até mais. Tchau!